Fala aí, galerinha do segundo ano. Passando aqui para a gente fechar a atividade da segunda semana. Tá? Da primeira semana a gente já fechou na semana passada. Agora a gente vai fechar a atividade da segunda semana, tá? Eu vou compartilhar a tela aqui, para vocês observarem a minha tela. Então vamos lá. Eu entro aqui no segundo ano, entro aqui em atividade, e aí é bom ressaltar o seguinte: a semana 3, a data de entrega é agora, tá? Dia 7 de agosto. Então não perca essa data, tá? Assista a primeira aula, depois faz essa atividade. A gente vai fechar essa semana aqui agora, essa segunda semana. Então, quem já assistiu a aula, tranquilo. Quem não assistiu, assista a aula para sair da pendência. Quem fez a atividade já fez, quem não fez não tem como fazer mais. A atividade já está fechada, tá? E aí, se eu olho aqui em atividade, ó, vou entrar aqui na atividade. Vou entrar na atividade agora para a gente resolver ela aqui, vocês terem essas respostas, tá? Lembrando, quem não fez, galera, nessas primeiras atividades a gente está considerando uma avaliação com critério diferenciado, tá? Então, 17 pessoas conseguiram responder essa atividade. Então, a gente vai olhar aqui e dar um retorno para essas pessoas que estão conseguindo acompanhar. Quem não está conseguindo acompanhar, lá na frente a gente vai avaliar caso a caso e perceber a justificativa por que não fechou a atividade e dar um acompanhamento quanto a isso, tá? Mas, por enquanto, vamos dando andamento na nossa semana. A gente tem que ir trabalhando. Então, quando eu olho aqui, ó, essa minha segunda atividade, a gente teve notas aqui um pouco piores. Caiu um pouco a nota da galera, tá? Então tem que assistir a aula, galera. Tem que assistir a aula, porque senão você não consegue fazer a atividade. Quando eu entro aqui no nosso primeira pergunta aqui se você assistiu a aula ou não. A grande maioria assistiu, 5 aqui falaram que assistiram só uma parte. Então assistiu uma parte da aula, infelizmente não vai conseguir fazer. Na primeira pergunta, perguntava aqui, ó, de acordo com o conhecimento de estrutura atômica, assinale a alternativa correta. Aí, o primeiro item, ele perguntava, o tamanho do átomo é definido pelo tamanho do núcleo. Falso, né, galera? O tamanho do átomo não é definido pelo tamanho do núcleo. O tamanho do átomo é o átomo como um todo, incluindo núcleo e eletrosfera, tá? Aí, outro item, ele perguntava aqui, ó, a massa de um átomo está principalmente na eletrosfera. Errado. Na verdade, está principalmente no núcleo. A massa do átomo está no núcleo. A resposta certa era essa daqui, ó. O número atômico de um átomo e de seu respectivo íon é o mesmo. Galera, o número atômico do átomo é o número de prótons no núcleo do átomo, que é o mesmo se ele for íon ou não. Quando ele é um íon cátion ou ânion, o que está variando é o número de elétrons e não o número de prótons. Então, o número atômico dele é constante, tá? Não vai variar. Aí aqui a massa atômica corresponde à soma de todas as partículas que constituem o átomo. Não, na verdade a massa atômica é a soma dos prótons e dos nêutrons, é só das partículas nucleares. O elétron que está na eletrosfera não conta para a massa de um átomo. Aí aqui ele fala, ó, o átomo de um determinado elemento químico e seu íon cátion ou ânion tem sempre o mesmo tamanho. Não. Quando um átomo ganha elétron ou perde elétron, isso muda um pouco a configuração eletrônica dele. Como consequência, muda a atração do núcleo para as camadas e para os elétrons. Então, essa camada ela pode encolher um pouquinho ou ela aumentar um pouco. Então, quando ele perde elétron, a camada diminui um pouco, o átomo fica menor. Quando ele ganha elétron, ele tende a aumentar um pouco o raio. Então, o átomo fica um pouco maior, mas não é o mesmo, tá? Então, esse item está errado. Aí aqui ele fala o seguinte, ó, sabendo que o número atômico do rutênio é 44, assinale a alternativa correta. Aí o primeiro item, o elemento rutênio tem 44 prótons e 44 elétrons. Galera, se é elemento rutênio, quer dizer que ele tem o mesmo número de prótons de elétrons. Por quê? Não é um íon, é um elemento rutênio sem carga. Se ele é sem carga, o número de prótons tem que ser igual ao número de elétrons. Então, se ele tem 44 prótons, necessariamente ele tem que ter 44 elétrons, tá? Então, não é esse item. Aí aqui ele já está falando do cátion rutênio, então ele já está dando a carga do cátion. O rutênio com carga mais 2 tem 46 elétrons? Não, na verdade não tem 46. Na verdade ele tem 42 elétrons. Porque se ele tinha 44 prótons e ele está ficando com 2 positivos, quer dizer que ele está perdendo 2 elétrons. Então 44 menos 2 elétrons, ele passa a ter 42 elétrons e não 46. O item certo era isso aqui, ó. Sabendo que a massa do rutênio é 101, o número de nêutrons dele é 57.
E aí, realmente, né, galera, se você pegar a massa do átomo, é igual a prótons mais nêutrons. Então, se você pegar a massa dele, que é 101, e subtrair o 44, que é o número atômico dele, você chega nesse número de nêutrons, que é realmente 57, tá? Então, só era fazer essa conta. Era esse 101, que é a massa dele, menos o 44, que é o número de prótons, e eu chego ao número de nêutrons, que é 57. Aí o outro item aqui, ele fala da configuração eletrônica. Galera, esse item está errado. Se você olhar aqui o número de elétrons distribuídos, você já ia sacar, ó. Um S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2, 3D10. Se você somar os elétrons aí, eu tenho 30 elétrons só aí, ó. 10, 20, 30. 30 elétrons. Ué, se ele tem 44 prótons, 44 elétrons, então não tem como distribuir só 30. Então tá totalmente errado. Aí aqui ele fala, o átomo rutênio tem 5 camadas e 6 elétrons na última camada. Aí nesse caso, você precisaria fazer a distribuição correta dele. Eu fiz a distribuição correta do rutênio, a distribuição correta dele é essa daqui, ó. Então, realmente, ele tem 5 camadas, tá vendo? O maior número que aparece é 5 camadas, então ele tem 5 camadas. Só que na última camada ele não tem 6 elétrons. Esses 6 elétrons não é na última camada, é no último subnível. A última camada dele é 5. Então, quantos elétrons ele tem na última camada? Esse índice que está aqui, ó, 2 elétrons na última camada. Então, esse item tá errado também. Ele tem realmente 5 camadas, mas ele não tem 6 elétrons na última camada. Ele tem 6 elétrons no último subnível. Na última camada ele tem só 2 elétrons, tá? E aí a gente vem aqui, assinale a distribuição eletrônica característica do elemento abaixo. O elemento abaixo é esse daqui, ó, que é o manganês, tá vendo? Mn. Aí ele bota com carga mais 2 no atômico 25. Lembrando, quando tem carga, a gente faz a distribuição dos 25, depois tira o elétron, porque ele pode ser o último ou não. Ele vai sempre sair da última camada. Então a gente vem aqui, ó, a distribuição dele: 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d5. Só que ele está perdendo 2 elétrons. Então ele vai perder 2 elétrons aonde? Na última camada. Qual é a última camada dele? Era essa aqui, ó. Era essa aqui. Deixa eu tirar esse x aqui. 4s2, tá vendo? 4s2, última camada dele. Quantos elétrons tem na última camada? 2. Como ele está perdendo 2 elétrons, ele vai perder justamente esses 2 elétrons da última camada. E aí, qual é a distribuição correta? A distribuição correta, vou voltar ao x, é essa daqui, ó. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s0, 3p5. Tá? Então, essa é a distribuição correta dele. Beleza? E aí, no item aqui, ó. Cadê? No item é essa daqui, ó, tá vendo? 4s0, 3d5, tá? 4s0, 3d5. Agora a gente vem para essa daqui, ó. Um átomo X tem 50 prótons e 80 nêutrons. Um átomo Y tem 75, tem número atômico 75 e é isóbaro de X. Logo, podemos afirmar que o número de nêutrons de Y é igual a... Aí aqui um monte de gente errou, tá vendo? Um monte de gente colocou 80, na verdade o certo era 55. Vamos a essa resposta aqui, eu coloquei ela aqui, ó. Ele fala que o X tem 50 de prótons, o Y tem número atômico 75, coloquei aqui, né? Aí ele fala que o X tem número de nêutrons 80, aí o número de nêutrons eu deixo separado, não vai no átomo. Com esse número 80, eu consigo saber a massa de X. Aí a massa de X eu faço aqui, ó, A é igual a P mais N. Eu uso essa formulazinha aqui, ó, A é igual a P mais N. O A é o que eu quero saber. 50 é o número de prótons. 80 é o número de nêutrons que ele me deu. Se ele me deu prótons e nêutrons, eu consigo saber a massa. Somei os dois, 130 de massa. E no item, na questão, ele fala que X e Y são isóbaros, quer dizer que tem a mesma massa. Então, esse 130 de massa de X é a mesma de Y. Então, eu faço a mesma coisa. Uso a relação A igual a P mais N para descobrir o número de nêutrons desse aqui que foi a questão que perguntou. A massa dele quanto que é? 130. Por que 130? Porque ele é isóbaro desse aqui. Então, 130 desse é o mesmo desse. Prótons é 75, tá aqui, mais N, que é o que eu quero saber. Passei o 75 que estava somando para lá, subtraindo. Então, N é igual a 130 menos 75. Então, 130 menos 75, N vale 55. Que é o item correto aqui, 55. Tá bem? Vamos lá na última questão.
ele fala 3 átomos agora, A, B e C, dá característica de cada um. Ó, o A tem 54 prótons, B tem massa 120, C tem número atômico 35. Aí ele fala que A e B é isótopos, mesmo número de prótons. B e C são isóbaros, mesmo número de massa. A e C são isótonos, mesmo número de nêutrons. E ele quer saber a massa de A. Então também tem a respostazinha aqui, eu coloquei a resposta aqui. Então ele fala isso aqui, ó, o A 54, B tem 120 de massa, o C tem 35 de número atômico. Ele fala que A e B são isótopos, A e C são isótonos, B e C isóbaros. Galera, para eu saber a massa do A, eu preciso saber primeiro o número de nêutrons do C. Porque a massa de A eu preciso de prótons mais nêutrons, só que eu só tenho prótons. Só que eu sei que ele é isótono. Então, se eu sei o número de N do C, eu jogo esse N para cá. Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer é saber o número de nêutrons do C. Então, A é igual a P mais N. A massa dele é 120. Ué, por que é 120? Porque ele falou que é isóbaro desse B. Então, se ele é isóbaro, quer dizer que a massa do B é igual à massa do C. Então, esse 120 que eu usei aqui, ó, é a massa do B, que eles são isóbaros. Então, 120 igual a 35, que é o número de prótons dele, mais N. 35 está somando, passa subtraindo. Então, N é 120 menos 35. N é igual a 85. Então, eu já sei o número de nêutrons do C. Como ele é isótono desse, o N daqui é o mesmo daqui. Então, a massa do A é igual a prótons mais nêutrons. Quanto que vale o próton? 54. Quanto vale o nêutron? 85. Somei os dois, resposta 139. E aí a gente volta aqui no item, a resposta correta é 139. Tá bom? Aí aqui a questão da chamada, da nota da presença, né? Todo mundo respondeu. Agora, galera, aproveitando, deixa eu mostrar um negócio aqui para vocês. Ó. Deixa eu fechar a atividade aqui. Deixa eu voltar aqui de novo para as notas aqui. Eu não sei como é que aparece para vocês a questão de notas aí, mas eu já fechei já algumas atividades, então já aparecem algumas notas para vocês aí. Só que algumas estão pendentes. Vou mostrar para vocês aqui agora. Essas que estão pendentes, ó, tá vendo? Tem algumas pendentes aqui. As que estão pendentes são das aulas. Quem não entrou na aula e assistiu a aula, ou quem não entrou nos slides, ela fica como pendente. Então, para tirar essa pendência, você ganhar a nota dessa avaliação de aula, você tem que assistir a aula e ir lá e entrar no slide. Você entrou no slide, entrou na aula, aí essa pendência some. E aí aparece para mim que você fez isso aí. Se você assistir e olhar o slide, eu vou te dar a nota diferente, tá? A atividade mesmo já está fechada, a nota de todo mundo está fechada. Quem não entregou ficou com 0, mas é que nem eu te falei, a particularidade de cada um a gente vai ver lá na frente, tá? Quem está na plataforma funcionando, tudo direitinho, a gente vai avaliando. Quem não está, a gente vai ver na dificuldade, lá na frente a gente avalia isso aí, tá bom? Deixa eu voltar a minha tela aqui. Então, galera, não perca, tá? A terceira semana, não vacilem. Feche a atividade da terceira semana. Já tem a quarta semana já aí ativa, então dá uma olhadinha nisso daí e não deixe de participar, tá? Beleza? Então é isso aí, galera. Obrigado. Até mais.